Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conhecer o que foi o movimento das Cruzadas. Cruzada é um termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, na Palestina, com o intuito de conquistá-las, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão, entre o ano de 1905 a 1492. As cruzadas eram expedições de caráter religioso, econômico e militar que se formaram na Europa entre os séculos XI e XIII, contra os hereges, pessoas que possuíam uma ideologia contra os princípios da Igreja Católica, e os muçulmanos, pessoas que seguiam a religião islâmica. Embora não tenha sido um movimento exclusivamente religioso, as cruzadas tiveram o espírito de religiosidade da cristandade europeia como fator importante de sua formação. Isso se explica diante de uma sociedade onde a fé superava a razão, a cultura era manipulada pela igreja e vivia-se preso à ideia do pecado e da condenação eterna. Era natural que o homem buscasse a salvação da alma através dos atos da fé e penitência. Uma das penitências desejadas era fazer ao menos uma peregrinação à Palestina, a Terra Santa, o lugar onde Cristo nascera, sofrera e fora enterrado. O termo cruzada não era conhecido na época em que ocorreram, só foi assim nomeado porque seus participantes se consideravam soldados de Cristo e se distinguiam pela cruz em suas roupas. Nessa época, eram chamadas de peregrinações ou de Guerra Santa pelos europeus. Já no Oriente Médio, eram conhecidas como invasões francas, em função da maioria dos cruzados serem provenientes do Império Carolíngio. O ano 1000 foi marcado pelo significativo crescimento das peregrinações de cristãos a Jerusalém, pois eles acreditavam que o fim do mundo estava próximo e por isso faziam sacrifícios e buscavam as terras sagradas para evitar a eternidade no inferno. Os muçulmanos passaram a ocupar cada vez mais a Terra Santa, criando grandes impedimentos para o trânsito de cristãos. A situação se agravou no decorrer do século XI e irritou os cristãos, que se reuniram para a primeira expedição militar que os levaria à Terra Santa para tentar expulsar os muçulmanos e devolvê-la aos cristãos. Entre os anos de 1096 e 1270, muitas expedições foram organizadas para tentar reconquistar Jerusalém, porém os muçulmanos se mantiveram firmes na região após vários conflitos. A Igreja Católica foi a principal instituição do período medieval. Desde o crescimento cristão na Roma Antiga, a Igreja se tornou o mais elevado setor da sociedade. Esse período durou até o término da Idade Média. Os cristãos foram perseguidos por pregarem a Jesus Cristo e tiveram vários anos de intolerância. A guerra contra os seguidores de Cristo durou até que a Igreja Católica fosse institucionalizada. Constantino, imperador de Roma, se converteu ao cristianismo e fez com que a igreja se tornasse parte de seu governo, fazendo assim o catolicismo religião oficial do império. Mesmo depois da queda de Roma, a Igreja Católica permaneceu forte e foi parte da alta sociedade europeia até o final da Idade Média, coincidindo com o período da formação das monarquias nacionais, época em que o feudalismo já não tinha mais sucesso e os países começaram a se formar. Após ser formada como instituição, a Igreja enriqueceu e a imoralidade esteve estabelecida nas diversas camadas do clero eclesiástico. Muitos líderes da instituição deixaram seus cargos para gozar da própria fortuna. Nesse mesmo tempo de sucesso da Igreja Católica, a população dos feudos cresceu sem nenhum controle. O clero enriqueceu e a população empobreceu. A desigualdade na metade da era medieval foi grande e isso gerou revolta em muitos que passaram a invadir grandes propriedades, inclusive da igreja, para saqueá-las. De acordo ao crescimento da população, as terras mais ricas começaram a ser invadidas e saqueadas. A igreja não julgava matar outros cristãos e procurava uma forma de dar uma ocupação para aqueles marginais. Por outro ponto de vista, na parte oriental do mundo, os muçulmanos aumentavam seus territórios. Conforme os não-cristãos ocupavam mais cidades, os europeus permaneciam somente na região em que já se encontravam.
As cruzadas nasceram da necessidade da igreja em ocupar o povo que saqueava as propriedades da igreja e da nobreza. Além disso, havia o desejo de retomar as regiões da Palestina e Jerusalém que estavam sob domínio muçulmano, ou seja, povo não cristão. Diversos tipos de pessoas e todas as camadas sociais foram convocadas. A Europa do século XI prosperou com o fim das invasões bárbaras. Dessa forma, ocorreu um período de estabilidade e de um crescimento no comércio. Consequentemente, a população também cresceu. No mundo feudal, apenas os primogênitos herdavam os feudos, o que resultou em muitos homens para pouca terra. Os homens sem terra para tirar seu sustento se lançaram na criminalidade, roubando, saqueando e sequestrando. Algo precisava ser feito. As cruzadas tiveram vários objetivos, como libertar a Terra Santa conquistada pelos turcos, que proibiu a peregrinação ao Santo Sepulcro em Jerusalém, mantendo dessa forma a soberania cristã, a tentativa do papado de unir a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, separadas desde 1054 pelo Grande Cisma do Oriente, a tentativa dos nobres europeus de se apropriarem de terras no Oriente, a necessidade de algumas cidades comerciais europeias, principalmente as italianas, interessadas por entrepostos e vantagens em busca de produtos orientais e pela possibilidade de abertura do mar Mediterrâneo ao comércio, e a exploração demográfica europeia, que gerou uma população marginal sem emprego e sem terras e se uniu a fervor religioso ao desejo de riqueza. Nobres, camponeses, crianças, mendigos, enfim, grande parte da sociedade europeia se envolveria nesses combates, que se estenderam por mais de 200 anos e representaram para todos esses personagens uma alternativa econômica e social. Em 1095, o Papa Urbano II convocou expedições com o intuito de retomar a Terra Sagrada. Os cruzados, como ficaram conhecidos os expedidores, receberam esse nome por carregarem a cruz grande, principal símbolo do cristianismo, estampada nas suas vestimentas. Em troca da participação, ganhariam o perdão de seus pecados. A igreja não era a única interessada no êxito dessas expedições. A nobreza feudal tinha interesse na conquista de novas terras. Cidades mercantilistas como Veneza e Gênova deslumbravam com a possibilidade de ampliar os seus negócios até o Oriente, e todos estavam interessados nas especiarias, pelo seu alto valor, como pimenta do reino, cravo, noz moscada, canela, entre outros. Movidas pela fé e pela ambição, entre os séculos XI e XIII, partiram para o Oriente 8 cruzadas. Antes da primeira cruzada organizada por nobres europeus, houve um movimento extraoficial que ficou conhecido como Cruzada dos Mendigos ou Cruzada Popular. O monge Pedro reuniu uma multidão que incluía mulheres, velhos e crianças para atuar como guerreiros. A expedição até chegou ao Oriente, mas foi facilmente massacrada. A primeira cruzada oficial foi convocada pelo Papa Urbano II, que reuniu a nobreza europeia em 1095 para combater os infiéis que ocupavam a Terra Santa. No ano seguinte, os cruzados partiram para Jerusalém e tiveram sucesso, conquistando a Terra Santa. A primeira cruzada ocorreu em 1096 a 1099. Não tinha participação de nenhum rei. Formada por cavaleiros da nobreza, tomaram Jerusalém. A segunda, de 1147 a 1149, fracassou em razão das discordâncias entre seus líderes, Luís VII da França e Conrado III do Sacro Império. Em 1189, Jerusalém foi retomada pelo sultão muçulmano Saladino. A terceira cruzada ocorreu em 1189 a 1192, conhecida como Cruzada dos Reis. Contou com a participação do rei inglês Ricardo Coração de Leão, do rei francês Filipe Augusto e do rei Frederico Barba Ruiva do Sacro Império. Nessa cruzada foi firmado um acordo de paz entre Ricardo e Saladino, autorizando os cristãos a fazerem peregrinações a Jerusalém. A Quarta Cruzada, de 1202 a 1204, foi financiada pelos venezianos, interessados nas relações comerciais.
A quinta, 1217 a 1221, foi liderada por João de Brienne. Fracassou ao ficar isolada pelas enchentes do rio Nilo no Egito. A sexta, de 1228 a 1229, ficou marcada por ter tomado Jerusalém, Belém e Nazaré, cidades invadidas pelos turcos. A sétima, de 1248 a 1250, foi comandada pelo rei francês Luís IX e pretendia novamente tomar Jerusalém, mais uma vez retomada pelos turcos. A oitava, de 1270 e última cruzada, foi um fracasso total. Os cristãos não criaram raízes entre a população local e sucumbiram. Ao longo dos anos, os cristãos foram perdendo todos os territórios que haviam conquistado durante suas expedições, e o saldo final das cruzadas foi a derrota, com o último reduto dos cristãos chamado Acre, conquistado em 1291 pelos mamelucos egípcios. As cruzadas acabaram por aumentar as diferenças entre cristãos e muçulmanos, entretanto, contribuíram para um grande impulso comercial que resultou em mudanças na Europa medieval, como o renascimento urbano e o uso da moeda. As cruzadas também conseguiram enfraquecer o comércio do Oriente e restabelecer as relações europeias com o norte da África e da Ásia. Foram responsáveis pela reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio internacional e pelo desenvolvimento do comércio ocidental. Deve-se também às cruzadas a divulgação na Europa Ocidental de parte dos conhecimentos das civilizações bizantinas e muçulmana, do cultivo de novos produtos agrícolas e novas técnicas na fabricação de vidro e tapete. A civilização oriental contribuiu muito para o enriquecimento cultural europeu, promovendo o desenvolvimento intelectual. Jerusalém nunca foi dominada pelos cristãos, mas as movimentações ocorridas no trajeto para a Terra Santa expandiram os seus relacionamentos com o mundo conhecido na época. Durante esse período, muitos nobres morreram ou desapareceram nas cruzadas, enquanto outros perderam toda a sua riqueza. Esse processo de enfraquecimento da nobreza contribuiu com a crise no feudalismo. Também houve a centralização do poder nas mãos do rei, a ascensão da burguesia, o declínio do Império Bizantino e o intercâmbio cultural, que foi o contato entre os cristãos e muçulmanos, que promoveu intensas trocas culturais, que se manifestou nos campos da matemática, medicina, astronomia e arquitetura. Os cristãos desistiram de reconquistar Jerusalém e a Palestina e passaram a buscar terras no continente africano, com o mesmo objetivo de catequizar povos, explorar riquezas, expandir comércio e tomar novas terras. As cruzadas, incluindo as extraoficiais, acabaram em meados do final da Idade Média. Um dos objetivos de expandir o comércio foi alcançado depois da tomada de Constantinopla, na Quarta Cruzada. Isso coincidiu com o surgimento dos movimentos do Iluminismo e Renascimento, bem como a formação das monarquias nacionais. Todos esses eventos culminaram para o declínio do feudalismo e, consequentemente, do período medieval. O mundo tinha novas características e a Europa deixou as cruzadas para começar a expansão marítima, que mais tarde levou à descoberta do Novo Mundo, ou seja, as Américas e a Oceania. Então, pessoal, boa aula, aguardo vocês, até a próxima!